No vídeo de hoje eu quero te mostrar o conceito de PO em poucos minutos. Eu não, né? A minha amiga aqui, Laura Tech. Pessoal, me enviaram o Instagram da Laura Tech aqui. Eu já estou seguindo e ela fez um vídeo muito interessante fazendo analogias para explicar programação orientada a objetos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai assistir o vídeo dela e depois implementar o código que ela explicou. Bora lá! Você nunca mais vai esquecer programação orientada a objeto depois desse vídeo, porque eu vou usar uma analogia do início ao fim para te explicar os conceitos principais. Imagina uma fábrica de carros. O projeto técnico do carro, aquele papel com as medidas do motor, a cor, isso é a classe. Agora, o carro físico, aquele que sai na linha de montagem, esse é o objeto. É o mesmo projeto, só que carros diferentes. Agora, quando você entra no carro, você não vê o motor explodindo. Você vê o volante e os pedais. Por quê? Porque a fábrica escondeu a complexidade e protegeu as peças internas. Isso é encapsulamento e abstração. Expõe aquilo apenas que o usuário vai usar. Agora, se a fábrica lança um carro elétrico, ao invés de criar tudo do zero, ela herda tudo do projeto base e adiciona a bateria. Isso é herança. E quando você precisa apertar acelerar no carro elétrico e no carro a gasolina, os dois respondem ao mesmo comando, mas de formas diferentes. Isso é polimorfismo. São 4 pilares, uma fábrica: encapsulamento, abstração, herança e polimorfismo. É isso que sustenta Java, Python e TypeScript. E quase tudo que você usa. Então salva esse vídeo, porque você vai precisar. Pessoal, perfeita essa analogia da Laura Tech. Muito obrigado, Laura. Pessoal, já vou deixar o link do Instagram dela no fixado aqui do primeiro comentário, então já segue lá, dá aquela moralzinha. Ela é formada ou está cursando ciência da computação, não sei dizer, mas é da nossa área da tecnologia e, como sempre, eu gosto de apresentar pessoas que têm uma visão diferenciada aqui no meu canal. E agora a gente vai fazer uma implementação, né, cara? Em poucos minutos aqui. Estou com o IntelliJ aberto, criei um projeto orientação a objetos e eu vou criar a primeira classe que ela comentou, que é a classe carro. Então a gente precisa entender estes conceitos para que a gente consiga iniciar na orientação a objetos. Então, o primeiro conceito que a gente aprende é classes e objetos. O que é uma classe? Uma classe nada mais é do que um modelo de dados. Quando a gente trabalha com Spring Boot, por exemplo, uma classe, geralmente a gente cria uma entidade. E o que é uma entidade? É um modelo que representa uma tabela no banco de dados. Então, a gente pode dizer que o carro vai ser um modelinho, ou seja, o que todos os carros têm em comum, a gente vai colocar aqui dentro dessa classe. Então, eu vou dar alguns detalhes aqui, né? Então, eu vou colocar uma variávelzinha marca, eu vou colocar uma variável modelo, eu vou colocar uma variável ano, e eu vou colocar aqui velocidade. Perfeito? Todas essas variáveis aqui, elas estão privadas. E isso é o primeiro princípio de encapsulamento. Tudo que eu puder privar dentro de uma classe, para mim, melhor. Ou seja, eu estou escondendo esses atributos para que eles não sejam acessados de uma forma direta. Beleza, mas Matheus, se tu tá escondendo, tá tudo como privado, como é que tu pode jogar valores para dentro dessas informações? Bom, existem duas formas. A primeira é via construtor e a segunda é via métodos sets, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um construtor que vai passar todos esses parâmetros aqui para alimentá-los, perfeito? Então, o construtor, ele funciona da seguinte forma: ele tem que ser público e ele leva o mesmo nome da classe, tá? E dentro deste construtor, eu posso colocar como parâmetro todas as informações que eu quero jogar aqui para dentro. Então, pode ver que eu coloquei string marca, string modelo, int ano e double velocidade. Ou seja, todas essas informações vão ser passadas quando eu for criar o objeto carro. Então, o carro vai ter uma marca, o carro vai ter um modelo, o carro vai ter um ano e um carro vai ter uma velocidade. Tá certo? Então, essa aqui é uma das formas de
armazenar valores para dentro dessas variáveis que estão privadas. Vocês estão vendo que tem uma palavra-chave reservada this. This significa este, né? Então, este objeto aqui tem essa variável chamada marca, que vai receber esta outra variável marca que eu passei por parâmetro. Então, este objeto desta classe, tá? Uma outra forma de a gente jogar valores para dentro dessas variáveis é usando os métodos sets. E para recuperar os valores é usando o método get. Então, o que eu posso fazer aqui? Com o botão direito no meu IntelliJ, eu posso vir aqui em Generate, Getters and Setters, selecionar todas as variáveis e dar um OK. Ele vai gerar o quê? Métodos ou funções, tem gente que chama de funções, para que a gente possa fazer a manipulação desses atributos aqui. O que mais que eu posso colocar aqui dentro dessa classe carro, pessoal? Eu posso colocar, deixa eu dar vários espaços aqui porque o meu monitor é pequeno, eu posso colocar, por exemplo, um método chamado acelerar, porque todo carro ele acelera, né? Então, eu posso passar como parâmetro para ele um incremento dessa velocidade e eu posso pegar a minha velocidade e fazer velocidade mais o incremento, tá certo? O que mais que eu posso fazer aqui? O que mais que todo carro faz? Ele freia, né? Então, eu vou botar aqui frear e eu vou passar aqui o double decremento dessa vez, decremento, e eu vou fazer o meu velocidade menos o decremento. Se a velocidade for menor do que zero, a velocidade vai ser zero. Então, eu tenho outro métodozinho aqui dentro desta classe, tá? E o que mais que eu posso fazer? Eu posso criar um método ou sobrepor o toString, mas para a gente não complicar, eu vou colocar aqui exibir informações, onde ele vai mostrar algumas informações do meu veículo, né? Do meu carro. Perfeito? Então, agora a gente já tem tudo aqui nessa classe. No vídeo dela, ela comentou sobre o carro, a gente conseguir enxergar apenas o volante e apenas os pedais. Então, o que eu posso fazer aqui no meu projetinho? Eu posso simplesmente criar uma outra classe aqui chamada volante, tá certo? Então, essa classe volante, ela vai ter 2 atributos. Pronto, um tipo de volante, pode ser esportivo, pode ser multifuncional, e um boolean, vamos botar, se ele possui aqueles controles internos no volante para aumentar a velocidade ou diminuir som, enfim. Ela também vai ter um construtor que vai fazer o this e vai ter os métodos também gets e sets para a gente fazer o encapsulamento. Então, getters and setters das duas variáveis, ok. E agora a gente pode criar também uma outra classezinha aqui, que é a classe pedal. Então, new Java class pedais, vamos chamar de pedais. Bom, essa classe aqui também a gente vai colocar o seguinte, uma variávelzinha quantidade e uma outra variávelzinha booleana, vamos botar assim, esportivo. Tá? Então, ser um pedal mais esportivo, enfim, o this e os métodos gets e sets também, gerados aqui também pela IDE do IntelliJ, que inclusive, né, a gente tem aqui um cupom que vai estar também fixado no primeiro link com 30% de desconto na assinatura do IntelliJ Ultimate. E agora o que eu faço, Matheus, com essas duas classes novas aqui? A gente vai vir aqui e vai utilizá-las dentro da classe carro, tá certo? Então, vou pegar aqui e vou criar também os pedais. Pronto. Automaticamente, eu estou fazendo uso da outra classe volante e da outra classe pedal. E agora eu posso incrementar aqui, né, no meu construtor para criar um volante e um pedal também e fazer o this de cada um. Pronto, beleza, tenho 3 classes aqui. O que seria o objeto? O objeto seria isso aqui, ó. Deixa eu criar uma classe de teste, que vai ter o método main. Pronto. Eu tenho um carro, que agora vai ser o C. E quando eu fizer um new carro, significa que eu estou criando um objeto.
Então, quando eu instancio uma classe, eu pego aquele molde e transformo num objeto. Perfeito? Eu posso também criar um outro construtor aqui, ó, vazio, para eu criar um carro vazio, tá? Então, ó, um carro sem nenhuma característica, depois eu usar o encapsulamento, né, os métodos sets, para setar algumas informações para dentro deste meu carro que eu estou criando. Bom, o que mais que ela falou no vídeo, pessoal? Ela falou sobre o carro elétrico, perfeito? Qual que é a diferença de um carro elétrico para um carro convencional? O carro elétrico, ele possui uma bateria. Então, eu tenho que primeiro criar uma classe bateria, aqui, pronto. Essa classe bateria também, por sua vez, vai ter dois atributos, que é a capacidade dessa bateria, e vamos definir aqui o nível de carga dessa bateria. Pronto, tá feito, classe bateria. E agora a gente vai criar o carro elétrico, tá, gente? Então vamos vir aqui, ó, botão direito, new, carro, a gente vai chamar de carro elétrico. Só que esse carro elétrico, pessoal, ele vai começar assim do nada, do zero, eu vou repetir todos os atributos? Não, eu vou utilizar o conceito de herança que ela comentou no vídeo. E para usar herança é a palavra extends carro. Pronto. Agora o carro elétrico ele vai possuir todos os atributos da classe carro, mais a bateria. Pronto. Olha que coisa linda que é orientação a objetos. E o que eu posso fazer? Eu posso criar um construtor para o meu carro elétrico que vai passar basicamente todos os atributos para frente, ou seja, ele vai pegar todos os atributos da classe carro. Então, eu vou pegar aqui o carro elétrico, jogo aqui, mais a instanciação da bateria. Então, eu uso o super para acessar a classe carro, então a classe pai eu vou criar como super, e eu vou pegar aqui this bateria igual a bateria, que eu também vou passar aqui por parâmetro, né? Então, deixa eu ir lá no final e passar agora a bateria. Perfeito. Então, aqui a gente já tem agora o nosso carro elétrico. E ela comentou também, né, que o carro elétrico, ele acelera de um jeito diferente, que ela faz o polimorfismo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na minha classe do carro elétrico e mandar ele sobrescrever, fazer um override do método acelerar. Por quê? Porque o carro elétrico funciona de uma forma e o carro a combustível, a gasolina, funciona de uma outra forma. Então, digamos que o carro a bateria, ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai consumir... Eu nem criei, né, o métodozinho consumir aqui, mas ele vai pegar e vai consumir a minha bateria. Então, vamos criar lá Bom, eu vou botar entre chaves, para a gente não demorar muito. Ele vai consumir 2% da nossa bateria quando acelerar. Ou seja, eu estou modificando aqui a forma como um carro tradicional, né, ele acelera o seu veículo. E eu posso ter um outro carro para a gente finalizar, que é o carro combustível, vamos chamar assim? Não, carro gasolina, né? Carro gasolina, beleza, que ele vai ter também um conceito de herança para sobrescrever o método acelerar, e ele vai ter uma característica aqui, vamos botar nível combustível. Pronto. E ele vai sobrepor o método acelerar, depois você pode criar os construtores, enfim, onde ele vai pegar aqui e setar uma velocidade, perfeito, e ele vai diminuir o nível de combustível para 0,5 a cada acelerada. Então, aqui está presente os conceitos de orientação a objeto, conforme o vídeo aqui da nossa amiga Laura Tech. Fechou? Eu espero de coração
que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar em suas redes sociais e, claro, né, ativa o sino de notificação para que tu receba mais vídeos como esse e segue a Laura lá, que é sucesso. Fui!